Quem achou aí 1 Coríntios capítulo 14, verso 20, diz amém. Amém. Diz assim: irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Vem comigo agora para Efésios, no capítulo 4. Você está em 1 Coríntios, quem tiver com a Bíblia, né? 2 Coríntios, Gálatas, em seguida vem Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 14 diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Curva a sua cabeça por um instante, feche os seus olhos, e da maneira que você souber falar com Deus, eu quero que você ore e peça para o Senhor falar com você nessa noite. Peça para o Senhor, fala: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu sei que até aqui nós já sentimos, já foi derramado muito da presença de Deus, mas o Senhor ainda quer falar conosco através da sua palavra, e eu quero te convidar a pedir de todo o seu coração, porque eu sei que se você veio até aqui, é porque você quer ouvir a voz de Deus falando com você. Pai, obrigado por essa noite, obrigado, Senhor, por cada vida que o Senhor trouxe até aqui, por cada filho, por cada filha, por todos aqueles que estão nos acompanhando através da transmissão pelo Facebook. Obrigado por cada vida, Senhor, obrigado porque eu sei que há uma palavra do Senhor para ser liberada sobre nós, nesse mês, Senhor, tão especial que o Senhor separou para nós, mês da maturidade. Espírito Santo, vem com a tua graça, vem com a tua presença, Pai. Eu oro nesse momento para que toda fortaleza seja desfeita, todo impedimento, tudo aquilo que vem para roubar a palavra de ser semeada no coração, caia por terra agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo sono, todo cansaço, todo embaraço, todo e qualquer outro impedimento, eu neutralizo agora na autoridade do nome de Jesus Cristo, e declaro, Pai, que nós estamos abertos para ouvir a tua voz. Estamos abertos, Senhor, para receber a tua palavra, para receber aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos, para que nós possamos receber a revelação da tua palavra, e para que nós possamos sair daqui alimentados e saciados por essa palavra, Pai. Que todos que estão aqui, todos aqueles que ouvirem essa palavra, Senhor, através das redes sociais, Pai, em nome de Jesus, que sejam marcados pela tua presença, que sejam marcados e nós possamos ser transformados pela tua palavra, Senhor. Esta é a minha oração nessa noite, Pai, e eu te peço aquilo que faltar da minha parte, que o teu Espírito mesmo possa confirmar em cada coração, para o louvor da tua glória, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode dar mais um aplauso ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Nesse mês, nós estamos no mês da maturidade. Nós temos recebido a cada semana uma palavra do Senhor, nos amadurecendo. E hoje eu quero trazer uma palavra que o Espírito Santo me entregou já algumas semanas atrás, esse tema para que eu ministrasse: maturidade emocional. Esse é um tema que, se você jogar na internet, se você pesquisar, você vai encontrar pessoas pagando muito caro para receber palestras com um tema como esse. Nós que conhecemos o Senhor, que reconhecemos a importância, a validade da palavra de Deus, nós podemos ser tão bem instruídos sobre esse tema, porque o Senhor foi quem nos criou. Ele nos conhece exatamente como nós somos. Quem tem o manual de como lidar com você, o manual de como tratar você, esse manual está nas mãos do Senhor. E hoje o Senhor, Ele quer nos trazer essa palavra. E eu quero que você se desfaça de qualquer outro pensamento, de qualquer preconceito, de talvez, como muitas vezes nós ouvimos uma palavra e pensamos, tal pessoa poderia estar aqui para receber essa palavra. Quero que você se desfaça desse pensamento, porque essa palavra nessa noite é para você. O Senhor sabia que você estaria aqui,
E é você que Ele quer alimentar com essa palavra. Amém? Amém. Amém? Aqui no texto que nós lemos, os dois textos, eles falam muito claros sobre a importância, sobre a necessidade de nós amadurecermos. Efésios 4, que nós terminamos de ler, fala para nós não sermos mais como meninos. E na versão NVI, o texto diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças. Propósito que Deus tem, nos instruindo com tantas direções na sua palavra, é para que nós não sejamos mais como crianças. Diga: Deus não quer que eu seja mais como criança. Deus não quer que eu seja mais como criança. Amém? Uma criança, ela não tem controle sobre as suas emoções. Ela grita, ela chora, ela fala alto, ela não sabe esperar. E o que Deus Ele quer fazer comigo e com você é que nós possamos aprender aquilo que Ele pode fazer na nossa vida e aquilo que nós podemos nos abrir para viver, porque a maturidade, ela é um processo. Assim como uma criança, ela pequena não sabe controlar as suas emoções, à medida que ela vai crescendo, o que se espera dela é que ela aprenda a lidar com essas coisas que anteriormente ela não tinha capacidade de lidar. E aquilo que Deus Ele espera de mim e de você é que nós possamos entrar nessa jornada de maturidade, de crescimento, e possamos deixar para trás toda atitude de criança, toda meninice. Isso não somente espiritualmente, mas hoje eu quero falar para você sobre a parte emocional. Lá em 2 Coríntios 13, 9, o apóstolo Paulo fala que o Senhor Ele deseja o nosso crescimento. É a vontade de Deus que você cresça, que você amadureça, que você seja aperfeiçoado pelo Senhor. Eu não sei se você já viveu a experiência de, em alguma situação qualquer, alguém virou para você e falou assim: nossa, você parece uma criança. Já aconteceu isso com você? Como é que você recebeu aquela afirmação? Aquilo vem geralmente como uma ofensa, né? Nunca vem não foi um elogio. Você é muito infantil, é muito imaturo. Quantas vezes talvez você mesmo já se olhou em algumas situações e falou: meu Deus, como que eu tenho sido dessa maneira? E hoje o Senhor Ele quer tirar da nossa vida esse estigma de imaturidade, e Ele quer liberar sobre nós uma palavra para nos fazer crescer. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala: hoje o Senhor quer fazer você crescer. Amém? Se alguém puder trazer um copo d'água para mim, eu agradeço. Antes de nós irmos diretamente para a palavra, eu quero compartilhar com você alguns sinais de imaturidade, alguns sintomas. Obrigado, filho. Alguns sintomas que nós podemos enxergar a partir desses sintomas a falta de maturidade. O primeiro sintoma, e eu já compartilhei um pouco sobre isso em outras semanas, é o egocentrismo. É aquela pessoa que ela pensa só nela mesma. É aquela pessoa que ela gosta de exibir para os outros qualquer habilidade que ela tenha. É aquela pessoa que, quando ela erra, ela sempre procura jogar a culpa sobre alguém. O erro dela é sempre consequência de uma atitude de outra pessoa. Ela nunca assume para ela nenhum erro. É aquela pessoa que, em uma roda de conversa, num local de trabalho, ela quer ser o centro das atenções. Todas as atenções voltadas para ela. Isso é sinal de imaturidade. Outro sintoma é aquela pessoa... Já conversou com alguém que a pessoa começa a contar uma história para você, e aí você fala assim: nossa, a história está tão fantasiosa, não é possível que isso aconteça. Já aconteceu isso? A pessoa fantasia, é a pessoa que foge da realidade. Ela não sabe lidar com a realidade dela, não tem talvez a coragem de assumir aquilo, de lidar com aquilo. Então ela começa a florear aquela história, né? Para dar sinal de imaturidade. Aquela pessoa que tem dificuldade de lidar com autoridades. Tem gente que ela no trabalho, ela não se dá com o chefe, em casa ela nunca se deu com os pais, na igreja ela não se dá, ela tem dificuldade de reconhecer alguém que tem autoridade sobre ela. E se nós pensarmos, isso é típico de uma criança. A criança ela tem essa dificuldade, ela quer as coisas do jeito dela, a vontade dela.
E isso é um sinal de maturidade. A pessoa que evita tarefas difíceis. Na minha infância, eu tenho uma irmã que tem 1 ano a menos que eu. Então a gente estava em casa fazendo lição. Geralmente isso acontecia quando ela estava fazendo alguma lição de matemática. E ela começava a fazer aquilo. E assim, quando ela não sabia fazer, aquilo dava uma raiva nela, que ela tacava o lápis para um lado, a borracha para o outro. Já sabia, ela não está conseguindo lidar com aquilo. E a pessoa imatura, ela tem essa dificuldade de lidar com as tarefas difíceis e ela prefere abandonar. Para uma criança, isso é normal. Para um adulto, quantas pessoas começam coisas e não terminam? Tem um projeto, tem um desejo, tem um plano, tem um sonho, começa e para aquilo pela metade. Imaturidade, porque não sabe lidar com a dificuldade. Porque em tudo que nós enfrentamos, em toda a nossa vida, querido, eu gostaria de dizer para você que quando a gente serve a Deus, a gente não tem dificuldade, mas isso não é verdade, a gente vai ter dificuldade. E muitas vezes nós vamos conquistar com suor, com muito trabalho, com muito empenho, mas a pessoa imatura na primeira dificuldade, ela não consegue, ela evita esses trabalhos. Outro sinal de imaturidade que quase ninguém tem, é a pessoa que facilmente ela se torna muito ciumento. Dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado e fala assim: acho que Deus está falando com você. Pessoa que ela tem uma tendência de ser muito ciumenta. E consequentemente, quando ela encontra alguém, aquela pessoa se torna quase que um Deus para ela. Já viu aquela pessoa que ela vive, ela respira, tudo depende daquela outra pessoa. Isso é sinal de imaturidade. A pessoa que ela é imatura na vida emocional, ela procura alguém para que alguém resolva os seus problemas. Ela quer alguém porque alguém vai me fazer feliz, porque quando eu tiver alguém eu vou estar completo, porque quando eu tiver alguém eu vou estar... Aí quando eu tiver alguém, realmente eu vou ser muito feliz. Imaturidade. Ela coloca a dependência dela toda em alguém. A pessoa imatura, ela constantemente depende de outra pessoa, seja de amigos, seja de um relacionamento, ela depende constantemente do outro. Ela é uma criança em um corpo de adulto. E o último sintoma, ela tem medo de desenvolver qualquer atividade que expresse as suas fraquezas. A pessoa imatura, ela tem medo de que conheçam as fraquezas dela, as debilidades dela, então ela prefere esconder aquilo. E eu quero compartilhar com você essa palavra. Hoje eu parei para preparar, para receber de Deus essa palavra. Quem prega sabe muito bem o que eu vou falar agora. É aquele momento que você precisa de uma palavra e você não tem uma palavra. O Senhor já tinha me dado o tema, eu quero falar sobre maturidade emocional. E eu comecei sem ter, porque normalmente ao longo da semana, dos dias, a palavra que Deus tem para ministrar, ela vai sendo gerada, o Senhor vai ministrando uma coisa aqui, outra ali. E quando eu comecei, não havia nada. E quando eu orei e comecei a receber de Deus, quando eu terminei, eu falei: Senhor, glória a Deus, porque veio 101% veio do Senhor para que eu ministrasse sobre a sua igreja. E como eu sempre gosto de dizer, antes de eu trazer essa palavra para você, ela passa por mim. Então antes de eu apontar situações, mostrar para você caminhos, eu também recebo essas mesmas exortações, esses mesmos direcionamentos, que eu preciso ser o primeiro a ser transformado por essa palavra. E eu quero compartilhar com você aqui alguns passos para nós alcançarmos a maturidade emocional. Se você tiver um bloquinho de notas aí no seu celular, na sua Bíblia, alguma coisa que você possa anotar, gostaria muito que você pudesse anotar isso, que isso vai ser ferramenta de Deus para a sua vida, para a sua caminhada com o Senhor. Porque, como eu disse, a maturidade, ela é um processo. Você vai sair daqui com muito alimento de Deus para a sua vida, mas depende de você dar continuidade a esse processo. Mateus capítulo 5, verso 48, o Senhor diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. O nosso alvo, a nossa meta é chegar à perfeição, porque o nosso Deus é perfeito.
e nós precisamos nos parecer com Ele. Então, quando nós falamos de maturidade, desse crescimento, é para que nós possamos nos parecer mais com Deus. Quem está me entendendo aqui? Amém? E eu quero compartilhar com você os 3 As que você precisa para alcançar a maturidade. Diga comigo: aprender, aceitar e agir. São os 3 As que nós precisamos para alcançar a maturidade. O primeiro A é o aprender. A primeira coisa que nós precisamos aprender, diga: eu preciso aprender a lidar com as minhas fraquezas. A primeira coisa que nós precisamos aprender é saber lidar com os nossos erros, com as nossas falhas, é saber reconhecer quando nós erramos, porque uma criança, é natural que dois filhos brincando em casa quebraram o vaso da mãe. Um vai querer jogar a culpa no outro, isso é típico da criança. Agora, a pessoa madura, ela precisa saber lidar com as suas fraquezas, ela precisa começar a assumir as suas responsabilidades. E nós precisamos aprender a lidar com as nossas fraquezas. Existe também um outro extremo, que é aquele que, quando ele erra, ele se culpa extremamente. Quando ele erra, ele mesmo já é o seu pior julgador. E nós precisamos aprender, a primeira coisa que nós precisamos aprender é lidar com as nossas fraquezas. O Salmo 103, no versículo 14, o salmista ele diz que o Senhor ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Deus conhece a nossa estrutura, Deus conhece as nossas fraquezas, Deus conhece as nossas debilidades. Tiago capítulo 5, verso 16, eu quero que você abra comigo. Quero ler com você, Tiago capítulo 5, verso 16. Tiago 5,16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Olha o que o Senhor nos ensina, para que a gente confesse uns aos outros os nossos pecados. Mas uma pessoa que não sabe lidar com as suas fraquezas, ela nunca vai ter coragem de contar para alguém o seu pecado. E o caminho, a Bíblia aponta um caminho para que haja uma cura, para que haja uma restauração. Ele diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Existem situações que você mesmo vai conseguir lidar com elas e ser restaurado, ser liberto. Existem outras situações que nós precisamos pedir para alguém. Nós precisamos pedir um socorro. E a pessoa imatura, ela não vai conseguir, porque ela não sabe lidar com a sua fraqueza. Ela tem medo de expor a sua fraqueza. Se eu contar, o que vão pensar de mim? O que vão achar? O que meu pastor, o que vão achar de mim? Quando o caminho que a Bíblia nos ensina é justamente que a gente confesse para que haja cura. Então nós precisamos aprender a lidar com as nossas fraquezas. Jeremias capítulo 18, o Senhor ele se apresenta a nós como o oleiro que está moldando um vaso. Olha para essa pessoa que está do seu lado, dá o sorriso mais bonito que você pode dar para ela hoje. Você está diante de um vaso lindo que o oleiro está formando hoje. Amém? Isso é um processo. E nós precisamos nos dispor, e nós precisamos nos permitir a esse tratamento. Você já foi em um shopping, um local público, e tinha aquela plaquinha: olha, desculpe o transtorno, estamos em obras. Já viu isso? Nós tínhamos que andar com essa plaquinha todos os dias até a volta de Jesus. Desculpe o transtorno, eu estou em obras, eu estou sendo formado, o oleiro está me tratando, o oleiro está me moldando. Amém? Amém? A segunda coisa que nós precisamos aprender, diga: eu preciso aprender a controlar as minhas emoções. Lá em Gálatas, no capítulo 5, o Senhor nos apresenta uma virtude do Espírito chamada domínio próprio. A criança, ela não consegue controlar suas emoções. Ela fala o que tiver que falar na frente de qualquer pessoa,
Contou um segredo para uma criança, falou de alguém para uma criança, você corre o risco dela soltar isso na frente da pessoa. Agora, a pessoa que é madura, ela precisa aprender a lidar com as suas emoções. Não existe uma pessoa que seja madura e seja aquela pessoa impetuosa. Quando ela viu, ela já falou, ela já soltou, ela já disse, ela já fez, Isso é imaturidade. Estava nervoso, briguei, joguei meu celular no chão, quebrou. Quando eu vi, já tinha feito aquilo. Maturidade. Nós precisamos aprender, e o Senhor, Ele é tão gracioso, que Ele nos dá, através do Espírito Santo, o domínio próprio. Você pode orar e falar: Senhor, me ensina a ter domínio próprio. Me ensina, quando eu não sei guardar o que eu deveria não falar, me ajuda. Nas minhas atitudes, quando eu estou no meu trabalho, que eu não suporto uma situação, e quando eu vejo, eu já falei: Senhor, me ajuda. Nós temos esse auxílio do Espírito Santo, que é o domínio próprio, para que nós possamos aprender a controlar a nossa moderação, as nossas emoções. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 5, o apóstolo Paulo diz algo muito interessante. Ele fala assim: olha, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O que as pessoas dizem sobre você? Será que alguém olha para você e reconhece em você uma pessoa moderada? Ele está dizendo que a sua moderação seja conhecida por todos os homens. Nós precisamos aprender a controlar as nossas emoções. Amém? Abre comigo Provérbios capítulo 16. Eu quis trazer um versículo da palavra para cada direcionamento desse, para a gente enxergar o quanto a palavra de Deus, ela nos ensina sobre essas coisas que nós precisamos aprender. Provérbios capítulo 16, verso 32, olha o que Salomão ele declara: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha só, vale mais você controlar as suas emoções, controlar as suas atitudes, do que aquele forte guerreiro que conquista uma cidade inteira, uma vitória aparentemente muito grande. O Senhor diz: vale mais o homem que sabe guardar o seu espírito. Amém? Amém? A terceira coisa que nós precisamos aprender, diga comigo: eu preciso aprender a amar e a confiar nos outros. Abre comigo Romanos capítulo 12. Porque a medida ou a falta de amor e de confiança que a gente expressa denota a nossa imaturidade. Nós vamos ver aqui sobre quem confia além da medida e sobre quem não confia de maneira nenhuma. E olha o que a palavra diz sobre isso. Romanos capítulo 12, verso 9. O texto diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Na versão da linguagem de hoje diz assim: o amor de vocês seja sem fingimento. Na versão NVI diz: o amor deve ser sincero. Quantas vezes nós falamos que amamos, mas aquilo não é a verdade do nosso coração? E eu sei que talvez você possa estar ouvindo essa ministração e pensando: apóstolo, mas eu já amei, eu já confiei, eu já entreguei e eu fui traído. E eu quero dizer para você: todos nós aqui já amamos, já confiamos, já acreditamos em alguém e já fomos traídos. Teve alguém aqui que ainda foi o sortudo de não viver isso? Todos nós. Até Jesus. Jesus tinha 12 discípulos e no meio dele tinha um que traiu. O próprio Deus em carne não foi poupado disso. E nós precisamos aprender, e com o próprio Jesus, porque depois que ele é traído, ainda acontece o episódio onde Pedro nega Jesus. Aquele episódio onde a Bíblia nos conta que por 3 vezes Pedro é procurado por pessoas falando que ele pertencia àqueles que estavam com Jesus. Ele fala: não, eu não estava com Jesus, eu não conheço Jesus.
eu não sei quem é esse homem. E ele nega Jesus por 3 vezes, e ainda assim, quando o Senhor volta, ressuscita, ele se preocupa com Pedro, em cuidar de Pedro, em acreditar em Pedro, em confiar em Pedro novamente. Lembra que eu falei no início? O nosso modelo é Jesus. Os homens são falhos, o nosso modelo é Jesus, e a gente precisa olhar para Jesus e aprender com Jesus, aprender a amar as pessoas, aprender a medida certa para amar as pessoas, porque, como eu disse, já um sinal de maturidade é quando eu faço de alguém o meu Deus, seja isso um amigo, seja um familiar, seja alguém num relacionamento. Mas também o outro extremo de que eu não me abro para amar ninguém, eu não confio em ninguém. Tem aquelas pessoas que elas confiam desconfiando, né? Confia, mas um olho no gato, outro no peixe. Não é assim? A gente não pode ser assim, isso também é maturidade. Quero ler com você mais um texto, abre comigo Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17, verso 5. O Senhor nos traz um ensinamento muito importante sobre amar e confiar nos outros. Jeremias 17, verso 5. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, maldito o homem que coloca em outra pessoa a sua confiança, que depende, que vive única e exclusivamente em função daquela pessoa. O texto está dizendo: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço, a sua salvação. Isso diz, porque essa pessoa, ela afasta o seu coração do Senhor. O primeiro na sua vida precisa ser o Senhor. Primeiro no seu coração, nas suas atitudes, nas suas decisões, precisa ser o Senhor. E se o Senhor for o primeiro, você vai saber amar na medida certa, você vai saber confiar na medida certa, mas o Senhor precisa estar em primeiro. Quando a gente tira essa ordem, aí tudo bagunça nas nossas emoções. Que o Senhor ele seja sempre o primeiro sobre a nossa vida. Amém? Amém? O segundo A é o aceitar. Diga comigo: eu preciso aceitar as minhas fraquezas e as minhas limitações. Então a gente precisa aprender a lidar com as nossas fraquezas, com as nossas limitações, e nós precisamos aprender a aceitá-las. Nós só vamos conseguir uma mudança de verdade na nossa vida quando nós realmente aceitarmos as nossas fraquezas, a ponto de chegarmos diante do Senhor e reconhecer: olha, Senhor, nessa área eu preciso ser tratado. Nessa área, Senhor, eu preciso ser aperfeiçoado pelo Senhor. Olha, nessa situação, Senhor, eu preciso ser liberto, mas isso só vai acontecer quando eu souber aceitar as minhas fraquezas e as minhas limitações. As suas fraquezas, as suas limitações, elas não são resultado das ações dos outros. Porque tem gente que fala: não, eu fiz porque o outro fez, aí me levou a isso. Não. As nossas limitações não são, na verdade, nunca uma resposta a isso. A nossa atitude, muitas vezes em função de uma atitude do outro, refletiu algo que já existia no nosso coração. E nós precisamos aprender a aceitar as nossas fraquezas. Vem comigo novamente em Romanos, capítulo 12. Essa semana até eu gostaria que você lesse Romanos 12, meditasse sobre esse texto. Traz tanto ensinamento para a nossa maturidade emocional. Olha o que diz Romanos capítulo 12, no versículo 10. Isso é algo que só alguém que sabe aceitar as suas fraquezas e as suas limitações consegue viver. Romanos 12, 10 diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Só quem reconhece as suas fraquezas consegue amar os outros e, como o texto diz, preferir o outro em honra. Quer ver alguém que não
não conhece as suas limitações, que não aceita as suas fraquezas, é quando ela vê uma outra pessoa sendo honrada. E ela pensa, por que não foi comigo? Era para mim, eu que merecia. Isaías 64, o Senhor disse que as nossas justiças, elas são como trapos de imundícia diante dele. A pessoa que ela não sabe aceitar as suas fraquezas, ela nunca vai conseguir cumprir esse princípio de preferir o outro em honra. E quando ela fizer isso, é porque no fundo ela se sente o pior de todos. Porque a pessoa imatura fala, deixa ele mesmo ser honrado, porque eu não presto para nada. Porque eu não sirvo para nada. Porque ninguém reconhece mesmo o meu valor. Nós precisamos aceitar as nossas limitações. Amém? Amém? Em segundo lugar, diga comigo, eu preciso aceitar os outros como eles são. Então, quando nós aprendemos a lidar com as nossas fraquezas, nós aceitamos as nossas fraquezas, nós conseguimos olhar para o outro com algo chamado de empatia. O que é empatia? É eu saber me colocar no lugar do outro. O que o outro sente vivendo essa situação? Aquilo que ele está passando, somente alguém que consegue reconhecer, olha, eu preciso tanto da graça e da misericórdia de Deus, que quando eu olhar para alguém pecando, eu vou reconhecer que aquela pessoa ela precisa da minha oração. Você quer ver uma pessoa imatura? Ela gosta de expor para todo mundo a fraqueza dos outros. Ela gosta de mostrar para todo mundo o erro dos outros. Porque aquilo, meio que inconscientemente, deixa ela menos pior do que ela se sente. E nós precisamos aprender a aceitar os outros como eles são. Vem comigo aí em Romanos capítulo 12, no versículo 15. A própria palavra de Deus nos ensina essa empatia. Olha o que diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Quer um exemplo bíblico maior do que empatia do que esse? E a pessoa imatura, muitas vezes ela se incomoda com a alegria do outro. Porque o outro conquistou, porque o outro venceu, nasce aquela inveja no coração, porque eu não conquistei a mesma coisa, porque eu não vivo aquela mesma situação. A pessoa imatura, ela não consegue chorar com quem chora. Ela não consegue sentir a dor do outro. Então o Senhor, Ele, como eu gosto de resumir isso de uma maneira simples, o que a palavra de Deus, aquilo que Jesus ele vem trazer para nós aqui nessa vida, é que nós nos tornemos pessoas melhores. Deus quer fazer de você um ser humano melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um funcionário melhor. Deus quer fazer de você uma pessoa melhor em todas as áreas da sua vida. Amém? Amém. Amém? Nós precisamos aprender a aceitar os outros como eles são. E se nós fizermos isso, vai acabar aquele julgamento, aquele dedo apontado na direção do outro. E que muitas vezes nós somos mais punitivos com o erro do outro do que conosco, né? Nós somos muito mais rápidos para acusar aquele que errou do que para reconhecer aquilo que nós estamos errados. E o Senhor quer nos ensinar a aceitar os outros como eles são, a entender que por trás daquela pessoa que você olha e ela está toda torta, existe uma história, existe um histórico, existe uma ação, seja ela humana, seja ela espiritual, que precisa ser tratada, que precisa ser ajudada. E eu quero ir mais além para você. Quando Deus ele te permite ver o erro de alguém, é porque Ele quer usar você para corrigir aquela pessoa. Eu não digo corrigir no sentido de apontar, mas para ajudar aquela pessoa a consertar aquilo. Amém? Amém? Continuando aqui, abre comigo Mateus capítulo 22, verso 39, um texto bem conhecido. Jesus ele traz um ensino sobre o amor, e ele termina dizendo: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha novamente o ensino da palavra de Deus sobre nós sabermos reconhecer, aceitar os outros como eles são. Ame o outro
como você se ama. Mateus 7,12, o Senhor diz: tudo que você quiser que os homens façam para você, faça você por eles. Quem está me entendendo aqui? Amém? O terceiro A, o primeiro era aprender. A gente precisa aprender a lidar com as nossas fraquezas, com as nossas emoções. A gente precisa aprender a amar e confiar. O segundo A era o A do aceitar, né? De aceitar as nossas fraquezas, de aceitar os outros como eles são. O terceiro é o A do aprender, do agir. Diga comigo: eu não posso permitir que o meu passado estrague o meu presente. Então, diante de tudo que a gente ouviu até aqui, agora a gente precisa agir. E a primeira atitude que nós precisamos é não permitir que aquilo que aconteceu lá atrás, que o nosso passado, ele estrague o nosso presente. Quando nós somos imaturos, nós nos tornamos pessoas ressentidas. Já viu aquela pessoa que ela conta de uma situação que alguém fez para ela? Isso, eu já vi pessoas assim, aconteceu 40 anos atrás, a pessoa conta ainda com aquela raiva, com aquele ressentimento. Isso é imaturidade. Nós precisamos, e se nós conseguirmos aceitar os outros como eles são, isso vai nos ajudar um pouco nesse processo para perdoar alguém que fez algo contra nós, e vai nos ajudar muito mais a não trazermos o nosso passado para o nosso presente. Quantas pessoas, porque não conseguem fazer isso, entram num relacionamento e porque trazem o relacionamento antigo para dentro do relacionamento atual, estraga tudo. Porque o outro agiu daquela maneira, então esse agora vai fazer a mesma coisa. Não, porque lá pelo outro eu fiz tanto e não recebi nada, por esse aqui eu não vou dar nada. Nós não podemos permitir que o nosso passado estrague o nosso presente. O Senhor quer nos fazer romper com o nosso passado. Amém. Abra sua Bíblia comigo, Isaías capítulo 43. Glória a Deus. Isaías 43, eu quero ler com você a partir do verso 16. Isaías 43, 16 diz assim: assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas, uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão, estão extintos, apagados como uma torcida. Olha o que o Senhor diz agora: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Quanto tempo você tem perdido, querido, se lembrando do que passou, sofrendo de novo pelo que passou, remoendo novamente as situações, as atitudes, as palavras. E o Senhor, Ele está dizendo aqui: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Olha o que Ele continua dizendo aqui: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Amém? Em Deus, querido, nós sempre temos a esperança de poder viver algo novo, uma história nova, uma vida nova, coisas novas. Em Deus nós sempre temos essa expectativa, essa possibilidade. Mas enquanto nós ficarmos olhando para trás, enquanto nós estivermos considerando o passado, nós estamos perdendo tempo do nosso presente. E nós precisamos romper com o nosso passado. Hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para você fechar a porta do passado na tua vida. Para você decidir a partir de hoje viver uma nova vida, viver uma nova história. Não importa, talvez como você esteja, por tudo que aconteceu até aqui, o Senhor, Ele vai te ajudar a viver algo novo sobre a tua vida. Amém? Amém? A segunda atitude, diga comigo: eu preciso ser verdadeiro. A segunda atitude, diante de tudo que a gente está falando até aqui, a segunda atitude que nós precisamos ter, nós precisamos ser verdadeiros. Lembra que nós falamos sobre aprender a amar e confiar nos outros? Nós precisamos
desenvolver relacionamentos onde você possa ser você mesmo. A pior prisão que alguém pode viver é a prisão de viver uma vida que não é sua. De viver que disfarça, que esconde, que finge. Essa é a pior prisão que nós podemos viver. E o que o Senhor Ele quer, a atitude que o Senhor quer que nós tenhamos é que nós sejamos verdadeiros. Que nós aprendemos, que nós possamos agir com a verdade. Amém? Abre comigo em Efésios no capítulo 4. Efésios 4. Eu quero ler com você no verso 25. Diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nós precisamos aprender a ser verdadeiros. Tem gente que ela não consegue conviver com a verdade. Você vai conversar, ela conta uma mentira. Ela vai para um aconselhamento, ela conta uma mentira. Ela não consegue lidar, viver com a verdade. Nós precisamos aprender a ser verdadeiros, a sermos verdadeiros. Amém? 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 A gente não pode esquecer do que Jesus disse, que Ele é a verdade. Aleluia. E João capítulo 8 diz que o diabo é o pai da mentira. Quando nós compactuamos com a mentira, como a mentira seja ela qual for, porque diante de Deus não existe a mentirinha e aquela mentira maior. Diante de Deus é tudo mentira. A mentira é sempre mentira. Então, nós precisamos entender, e a palavra diz: o diabo é o pai da mentira. Toda vez que eu compactuo com a mentira, eu estou compactuando diretamente com Satanás. E o Senhor quer nos ensinar, nós precisamos agir, nós precisamos colocar isso em prática, viver com a verdade. Precisamos ser verdadeiros, precisamos ser sinceros. Pessoa sincera não é aquela que ela fala o que ela quer. Tem gente que fala assim: ah não, fulano veio e falei para ele, tudo, não quero nem saber, porque eu sou assim mesmo. Tem gente que é assim. Isso não é agir com a verdade. A verdade ela nunca vai ferir alguém. A verdade ela nunca vai destruir alguém. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade traz libertação. A verdade traz vida. Amém? Nós precisamos aprender a ser verdadeiros. Diga comigo a terceira atitude: eu preciso parar de reclamar. Parar de reclamar. Tem coragem de falar isso para a pessoa que está do seu lado? Fala assim: você precisa parar de reclamar. Aleluia. Que agora que você aprendeu a lidar com você, aprendeu a lidar com o mundo à sua volta, você precisa aprender a parar de reclamar. Se nós tivermos essa visão a respeito de nós mesmos, a respeito dos outros, nós começamos a ter uma nova visão das situações e paramos de reclamar. Abre comigo 1 Coríntios, capítulo 10. Glória a Deus, aleluia. Enquanto eu preparava essa palavra, o Espírito Santo falou comigo que a reclamação, a murmuração, ela nos prende no lugar em que nós estamos. Você quer ficar preso em um lugar? Começa a reclamar dele. É verdade. Começa a reclamar do seu trabalho, você vê a dificuldade que você vai ter para sair de lá. Começa a reclamar daquele patrão para você ver o quanto você vai ficar mais grudado com ele ainda. A murmuração, ela nos prende aonde nós estamos, ela não nos deixa sair do lugar. E olha o que a palavra nos diz aqui, 1 Coríntios 10, verso 10. Diz assim: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Aqui ele está falando sobre o povo caminhando na direção da terra prometida, que reclamavam de tudo, que morreram no deserto por causa da murmuração. Eles tinham uma promessa de Deus, Deus tinha entregue para eles algo, mas eles não conseguiram chegar ali onde Deus queria levá-los por causa da murmuração. E olha o que o texto continua dizendo para nós: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos,
e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então o Senhor fala: olha, eu estou deixando essas histórias relatadas, demonstradas na minha palavra, para que seja um alerta para você, para que você não viva a mesma situação. Meu querido, você quer sair do lugar onde você está? Comece a agradecer a Deus por ele. Amém. Experimente agradecer a Deus por aquele trabalho que você não suporta nem lembrar que você vai ter que ir para ele amanhã. Para você ver se Deus não te leva para um nível novo. Aleluia. Experimenta começar a agradecer pelo seu relacionamento que você não está aguentando mais, para você ver se Deus não vai transformar aquilo e vai mudar totalmente o seu relacionamento. Comece a agradecer. Nós precisamos parar de reclamar, e o oposto disso é a gratidão. Lá em Colossenses 3,15, o apóstolo Paulo diz: sede agradecidos. E eu gosto sempre de comparar versões da palavra. Em todas as versões que você for procurar na língua portuguesa, você vai encontrar a mesma expressão: sejam agradecidos. Não tem nenhuma variação de nada a respeito disso. Deus quer que nós sejamos gratos. Seja grato pelo que você tem. Seja grato até pelo que você ainda não tem. Comece a agradecer ao Senhor. Aleluia. Experimente ser grato, e você vai ver Deus te tirar do lugar onde você está e te levar para um novo nível. Aleluia. O povo saiu do deserto e estima-se que mais de 2 milhões de pessoas saíram daí, caminhando para uma promessa de Deus. E todos aqueles que saíram ali, os adultos morreram, ficaram apenas 2. Só 2 pessoas conseguiram ser gratas a Deus por todas as situações que eles viveram, seja situações onde eles sentiram saudade de algo, seja situação onde as coisas não estavam acontecendo como eles queriam. Aqueles 2 homens foram gratos, Josué e Caleb, e por isso eles foram os únicos 2 que conseguiram entrar na terra prometida. Os únicos 2 que saíram daquele nível e foram levados para um outro, porque eles eram gratos. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala para ela: seja grato. Seja agradecido, querido. Amém? Amém? E o quarto e último atitude que nós precisamos ter, diga comigo: eu preciso fazer do Senhor a minha fonte de ânimo. A quarta e última atitude que nós precisamos ter para encerrar essa palavra: nós precisamos fazer do Senhor a fonte do nosso ânimo. Quantas vezes o nosso ânimo está nas circunstâncias? Se tudo estiver bem, então aí eu fico bem, eu fico feliz, eu fico alegre. Se alguma coisa não acontecer como eu estava esperando, acabou o ânimo, acabou a alegria. Foi aquele balde de água fria. Nós precisamos aprender a fazer do Senhor a nossa fonte de ânimo. Lá em Jeremias capítulo 2, no versículo 13, o Senhor ele se apresenta para nós como uma fonte de águas vivas. Jeremias 2,13. Então sempre que você buscar em Deus, existe ânimo de Deus para você. Talvez na pior situação, quem sabe você chegou aqui hoje enfrentando a pior situação da sua vida, eu quero dizer do Senhor, existe ânimo para você encontrar no meio dessa situação que você está enfrentando. Comece a fazer do Senhor a sua fonte de ânimo. Que quando nós fizermos do Senhor a nossa fonte de ânimo, ainda que nada mude, querido, nós estamos fortalecidos no Senhor. Ainda que nada aconteça, porque nós somos imediatistas e muitas vezes queremos que as coisas aconteçam na hora, naquele tempo que nós esperamos, ainda que não aconteça, nós vamos estar animados no Senhor. Porque a palavra diz que aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Faça do Senhor a sua fonte de ânimo. Amém? Abre comigo o Salmo 46 para nós terminarmos. Salmo 46 é talvez o meu salmo preferido. E eu quero terminar essa palavra com esse texto. Que você guarde, para que você releia ele outras vezes, para que você faça desse texto, dessa oração, uma verdade sobre a sua vida. Vamos ficar de pé para nós fazermos essa leitura. Salmo 46. O texto diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente nas tribulações. Amém? Amém. Verso 2: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Verso 7: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, amém. Coloque a sua Bíblia aí na sua cadeira, levante as suas mãos o mais alto que você puder, e eu quero orar com você nessa noite. Levante as suas mãos, feche os seus olhos. Oh, querido, faça do Senhor a sua fonte de ânimo. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas nessa fonte você pode receber um ânimo novo. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabeis que o Senhor está cuidando da tua vida, que o Senhor está cuidando da tua casa, dos problemas que têm afligido você. Aquietai-vos e sabei, aquietai-vos e sabei que Ele está contigo. Levanta a sua mão para o céu, começa a receber renovo do Senhor para a tua vida hoje. Começa a receber renovo do Senhor para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, há uma fonte de ânimo, há uma fonte de renovo para você buscar e se alimentar dela, para você buscar e se encher dela. Receba renovo do Senhor sobre a tua vida. Você que chegou aqui com o seu coração angustiado, triste, deprimido, em nome de Jesus, receba um ânimo novo do Senhor sobre você agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o teu socorro bem presente nas tribulações. Por isso você não precisa temer tudo que estiver acontecendo à tua volta. Confie no poder desse Deus. Receba alegria no lugar da tua tristeza. Receba esperança. Você que chegou aqui sem rumo, sem direção para a tua vida, receba esperança hoje no teu coração. O Senhor abre os teus olhos hoje. Ele te dá uma visão nessa noite para enxergar um futuro novo que Ele tem para a tua vida. Receba um ânimo novo do Senhor sobre você agora. Pai, eu coloco nas tuas mãos cada filho, cada filha aqui nessa noite. Pai, eu apresento diante de ti hoje, crendo, Pai, que o Senhor é aquele que tem nos ensinado a amadurecer. O Senhor é aquele que nos traz maturidade espiritual, maturidade emocional. E eu oro, Pai, para que cada verdade da tua palavra que foi liberada nessa noite, que seja gravada em cada coração aqui, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que cada verdade da tua palavra que foi liberada nessa noite transforme as nossas vidas nessa noite, para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem reservado para nós, Pai, em nome de Jesus Cristo. Todo complexo de inferioridade seja removido dos corações aqui, Pai, e cada um possa receber a visão de como o Senhor enxerga, de como o Senhor nos vê, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, querido, nesse momento um pastor vai passar por você, orando, ungindo, abençoando a sua vida, para que você saia daqui para viver esse crescimento, essa maturidade nas suas emoções, na sua vida emocional, em nome de Jesus Cristo.
A Bíblia diz que a unção com óleo, ela despedaça todo o jugo, e essa unção hoje vai quebrar toda e qualquer fortaleza que havia na sua vida, que te impedia de viver os planos, os propósitos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, receba do Senhor sobre a tua vida agora, receba do Senhor sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, o Senhor é aquele que vai te fazer aprender a lidar com as suas fraquezas, aprender a lidar com as suas emoções. O Senhor é aquele que vai te fazer aprender a amar na medida certa e a confiar. Oh, o Senhor é aquele que vai fazer você aprender a aceitar as suas fraquezas, a aceitar os outros como eles são. Em nome de Jesus, receba a bênção do Senhor sobre a tua vida. Receba a bênção do Senhor sobre a tua vida hoje. Filho, filha amada do Senhor, receba, receba, receba da presença viva e poderosa do Espírito Santo. Receba, receba da presença de Deus. Oh, que tira você do lugar onde você está para te levar a um novo nível, para te levar a uma nova caminhada. Receba dele. Pai, eu entrego cada vida aqui nas tuas mãos hoje, Senhor. Eu entrego cada vida aqui nas tuas mãos, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Oh, que haja crescimento, que haja uma maturidade, que toda imaturidade hoje seja removida. Oh, Pai, leva-nos, Senhor, leva-nos, Senhor, a experimentar o novo do Senhor. Leva-nos a experimentar as novidades que o Senhor tem para a nossa vida, para a nossa história. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que já recebeu oração, levante as suas mãos para os céus. Comece a desfrutar daquilo que o Senhor está derramando. Comece a desfrutar daquilo que o Senhor está derramando sobre a tua vida hoje.